Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência. A seu favor, meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade. E também você receber alertas diários das suas melhores oportunidades no grupo VIP. Basta você apontar a câmera do seu celular. Vol é isso, vol é aquilo. Será que as pessoas sabem realmente do que estão falando? A volatilidade histórica e a implícita são muito confundidas entre si. E você estar falando de uma ou de outra faz uma enorme diferença. E nesse vídeo quero que você nunca mais tenha dúvida entre elas. São a base do nosso racional e o primeiro passo para você começar a entender os nossos indicadores. Mais um vídeo da série ABC das Opções, acolhendo todo investidor iniciante que está chegando nesse mercado capaz de alavancar a sua vida. Venham comigo. Volatilidade histórica implícita, conceitos básicos. Então, essa série ABC das opções é uma série criada para você que está chegando agora dentro do mercado. Então, tem um vídeo que aborda o que é uma venda de put para iniciantes. Depois tem um vídeo sobre o Notional, que é tudo que você precisa saber sobre Notional e margem. E, efetivamente, a série começou explicando o que é valor intrínseco e extrínseco e break-even. É importante, então, que você assista nessa ordem. A definição da volatilidade histórica não é muito diferente do que você deveria ter aprendido no segundo grau. A volatilidade histórica é uma medida retrospectiva da volatilidade de um ativo subjacente, ou seja, da ação, com base em dados passados, sendo assim a sua volatilidade real. Volatilidade nada mais é do que uma oscilação em torno de uma média. Ela fornece uma ideia de quão volátil, do quanto ele está vibrando no passado e pode ajudar os operadores a ter uma noção de como ele se comportou em termos de flutuações. Então, são todos sinônimos: flutuações, oscilações, pequenas e grandes alterações de preços. Ela é calculada usando os movimentos de preços passados do ativo subjacente, geralmente usando a fórmula do desvio padrão. É aquilo lá que você aprendeu no segundo grau. No entanto, a volatilidade histórica não leva em consideração, por consequência, eventos futuros ou mudanças nas condições de mercado. Os ativos mais voláteis, eles têm a capacidade de experimentar movimentos de preços de uma forma significativa num curto período de tempo, o que pode aumentar o risco associado à sua exposição. Então, você, quando tem um ativo que ele altera de uma forma significativa o seu valor, você atribui um ativo que ele tem um risco maior à sua exposição, por resultar na possibilidade de perdas ou mesmo até de ganhos para os investidores. Então é isso, volatilidade é quanto mexe. O spot é a ação. E você, como vendedor de volatilidade, o que você quer? Você quer uma vol alta? Às vezes o pessoal fala vol alta, mas de que vol ele está falando? Porque volatilidade histórica ninguém quer que seja alta. Ninguém quer. Então, vale a pena a gente rever o conceito de desvio padrão, até com exemplo, né? Então, por exemplo, aqui, se você tem uma sala de aula com 5 alunos e cada um tirou 5, 8, 9, meia e 7 em matemática, foram 5 alunos, qual seria o desvio padrão? Não há como você calcular o desvio ou a oscilação sem você estabelecer uma média. Então, tudo começa com uma média. Como é que se calcula uma média? É a soma dos valores dividido pela quantidade. Então, você somando aqui os valores dividindo por 5 vai dar 7. E o desvio padrão? O desvio padrão, ele pega a soma de cada um desses valores diminuído da média, para que então você eleve ao quadrado. Com isso, você consegue cancelar o sinal, porque você quer saber o desvio, de fato, não tem sinal, vai ser sempre uma soma positiva dividido pela quantidade de valores.
Então, se a média aqui é 7, você vai diminuir o 7 de cada um dos valores, como está aqui. Depois você leva tudo ao quadrado, que vai dar, então, 10 sobre 5. 10 sobre 5 é 2, que você vai tirar a raiz, que vai resultar aqui em 1,4. Então, se você tivesse 5 números aqui dessa forma, você teria uma média de 7 e um desvio padrão de 1,4. Esse desvio padrão é a volatilidade histórica, porque você poderia ter pego aqui preços também de um ativo. A cada dia, você calcularia qual foi a média naquela semana e calcularia o desvio padrão do que ele oscilou naquela semana, naquela mês ou no ano, né? Então, a referência que se adota para a volatilidade é sempre anual. No treinamento operacional, a gente ensina você, tendo uma volatilidade anual, saber calcular a esperada, a expectativa para aquele extrato de tempo que você opera. E a volatilidade implícita? É a volatilidade que o ativo teria que ter para que a opção em determinado strike tivesse o preço de mercado como o seu preço justo. Meio complicado apenas definir com palavras, mas eu vou tentar esquematizar aqui. Então, existe uma forma de Black-Scholes que precifica o valor de uma opção. Como nós já estudamos, o valor dela é valor intrínseco, que você já sabe o que é, e valor extrínseco, que envolve a probabilidade de você ter que pagar aquele valor intrínseco lá. E nós já estudamos que depende da diferença entre o preço da ação e o strike. Quanto mais próximo, maior a probabilidade, mais, então, vale a opção. Temos a volatilidade histórica. Quanto mais ela balançar, maior vai ter que ser o preço da opção. O tempo, quantos DTEs para o vencimento. Quanto mais próximo, maior a chance de você ter que pagar um valor intrínseco maior por ela. E também entra a taxa de juros. Então, você coloca isso dentro da forma do Black-Scholes, que ele vai te dar, então, o preço teórico. Só que o que acontece? Quando você vai lá verificar o preço, você vê que não é igual ao teórico, pelo menos não em mais de 90% das vezes. Por quê? Ora, porque é o preço de mercado lá. É uma questão de oferta e procura. Quando você está tendo muita procura por proteção, naturalmente o preço das opções aumenta. O que isso quer dizer? Porque o spot ele continua sendo o mesmo, o strike ele continua sendo o mesmo, a quantidade de dias continua sendo a mesma e a taxa de juros é a mesma. Então, qual é a única coisa que poderia ser considerada diferente para dar um preço de mercado diferente? Só poderia ser a volatilidade implícita. Então, é como se o mercado estivesse dizendo que o ativo vai se mover naquela magnitude. Então, na verdade, a volatilidade implícita é uma conta de chegada, ou seja, qual teria que ser a volatilidade, porque a forma Black-Scholes ela não sabe se é volatilidade histórica ou implícita. Ela está aqui, qual teria que ser a volatilidade na forma do Black-Scholes para que o preço teórico, então, dessa fórmula aqui, fosse igual ao de mercado. Então, você tem o valor da volatilidade implícita, e que muita gente fala que é, então, a volatilidade futura esperada, e essa definição, ela é, no mínimo, imprecisa. Você consegue preditores de volatilidade futura muito melhores que a volatilidade implícita. Por quê? Porque ela está carregada de emoção e percepção dos agentes, que é muito tendenciosa a cada momento. Então, pelo fato de elas estarem vinculadas ao preço de mercado, ela é uma proxy do seu valor. Então, a vol aumentou. Se for vol de volatilidade histórica, é péssima notícia. Se for uma vol de volatilidade implícita, é uma ótima notícia. Por quê? Porque significa que uma maior vol implícita significa um preço maior das opções. E para quem está vendendo, o que ele quer é vender caro. Maior a vol implícita, maior o seu valor. Então, a gente tem aqui um caso de duas situações na qual você tem uma região de baixa volatilidade e outra região de
alta volatilidade. Normalmente isso não é comum. As áreas de risco costumam a calcular o comportamento, a natureza de um ativo em função da sua vol. O que pode ter ocorrido aqui? De repente houve uma mudança de percepção em relação aos lucros futuros da Tesla. Havia um nível de percepção em que isso se alterou. O que a gente vai buscar sempre? A gente vai sempre buscar empresas que consistentemente apresentam o comportamento dessa região 1 e não esse aqui. Quando a gente olha para o gráfico aqui, a gente não está olhando para a volatilidade implícita, a gente está olhando para a volatilidade real, ou seja, a histórica. Então, para de ficar olhando para o gráfico querendo dizer que é alta volatilidade. Não tem nada a ver. Essa empresa aqui, a gente chama de uma empresa escorpião. É aquela empresa que tem um comportamento durante o tempo, nos engana e, de repente, ela mostra a sua cara. Nós já estamos treinados para identificar as empresas escorpiões. Agora, de qualquer forma, a gente vê aqui de julho até outubro, né? A gente, quando está analisando a volatilidade, a gente está vendo um ano inteiro e não apenas alguns meses. Apesar de considerarmos os meses mais próximos como mais importantes. E é por isso que a melhor medida de volatilidade para o nosso racional não é o desvio padrão, mas é o EWMA, é que nos fornece a melhor estimativa do futuro. Então, as lições, a volatilidade histórica implícita são conceitos diferentes que exigem, em qualquer caso, de sua distinção. Então, quando você estiver ouvindo alguém falar, tenta entender de qual volatilidade ele está dizendo, e muitas vezes ele não vai saber. A volatilidade histórica representa a volatilidade real, mas somente podemos ter a certeza em relação ao passado. Entretanto, ele ainda é o preditor mais isento do futuro, porque ele é o que foi realizado. Inclusive, tem muita gente, os analistas gráficos, sustentam que a análise gráfica ela é muito mais confiável do que a análise fundamentalista, porque os dados de gestão, os dados contábeis, eles podem ser maquiados, e não necessariamente é a verdade. Agora, quando você vê lá uma negociação passada, aquilo ali foi um fato incontestável, é uma evidência. A mesma coisa nós podemos dizer em relação à volatilidade histórica, ela tem muita credibilidade, porque ela não tem como ser exagerada, fingida, maquiada. Muito diferente da volatilidade implícita. A volatilidade implícita é a volatilidade que o ativo deveria ter para que o preço da opção em determinado strike fosse aquele sendo negociado no mercado, como nós vimos. Quanto maior a volatilidade implícita, maior será o preço da sua opção. A volatilidade implícita, então, traduz a percepção dos agentes de mercado quanto à movimentação futura influenciada pela busca de proteção das suas posições. Então é isso, quando há uma busca muito forte, né, porque o cliente primário, em tese, é aquele que quer proteger as suas ações e você vai vender o seu seguro. Se tem muitos clientes querendo proteger as suas ações, então pela lei da oferta e da procura, elas vão ficar mais caras, a procura ali no book vai ser maior, então o preço ele vai aumentando. Então, essa busca de proteção sendo maior ou menor, impacta o preço de mercado das opções. A busca de proteção em geral é superestimada, aí que vem, né? Mas isso é todo o mercado de seguros, é por isso que existem seguradoras, é por isso que o negócio de seguradora é um dos mais rentáveis que tem, porque em qualquer área, quem procura segurança não quer ter um ganho estatístico, ele apenas quer dormir de forma tranquila. E nós seremos aqueles que faremos, então, os comprados dormirem de uma forma tranquila, mas sabendo que a estatística está toda no nosso lado. Então, esse conceito é toda a base do nosso racional. Com base nele, então, que nós lançamos os indicadores de IVV, IVRR, IVT, o ABJ, o IBJ, todos eles partem disso, tá? No treinamento operacional, a gente ensina a você conseguir visualizar isso dentro de um trade, a você calcular a sua vantagem, ensina a probabilidade aplicada a opções, curva normal, toda uma base científica que você vai ser capaz de fazer para você entender realmente o que é volatilidade, porque esse é o nosso campo de atuação.
Beleza, galera? Então esse é o vídeo de hoje aí, mais um passinho aí para os iniciantes, tem muito mais coisa, mas é aquilo, né? É um vídeo que você pode olhar e entender, pelo menos tendo visto os últimos vídeos do ABC das opções. A carteira administrada já teve a sua primeira semana, tudo sendo acompanhado bonitinho, com os indicadores todos, teta do portfólio. Terminamos com teta de portfólio de 0,14, galera. Muito tranquilo, muito seguro e ao mesmo tempo numa alavancagem muito interessante. Toda a tecnologia aí, graças à equipe de pesquisa, que com certeza vai dar o que falar aí essa carteira. E estaremos a qualquer momento também lançando a nossa landing page, com todos os treinamentos, inclusive monitoria, todos os serviços do canal numa landing page fantástica. E a pedidos que eu estou aí, muita gente pedindo, teremos que lançar o treinamento gravado, né? O pessoal não quer esperar eu dar o treinamento ao vivo ano que vem. Então, o que eu queria fazer? Eu irei comercializar o gravado e depois, ano que vem, quando tiver ao vivo, os investidores que compraram o gravado darão apenas um valor simbólico. E com isso, então, eu consigo resolver esse dilema agora e já dar acesso a todo mundo que queira ver o gravado. Então, aguardem que a qualquer momento será lançado. Entra no Telegram para você ficar sabendo de tudo. E também assine o Vendaval para você já começar a entrar no grupo VIP e ver que os alertas funcionam, que é uma beleza. Tá bom, gente? Então nos vemos lá nas redes sociais, especialmente no Telegram. É sempre um prazer estar com vocês e, no máximo, estaremos juntos no próximo vídeo. Até lá.